Reagindo a posts salvos. Vamos? Bem, vamos aqui procurar onde é que estão os posts salvos. Guardados, né? E a gente vai reagir e refletir sobre alguns posts que eu salvo e depois eu gosto de abrir aqui com vocês. Tá. Primeiro post. Eu desejo que você saia disso que você não conta pra ninguém. Que nós vemos, né, o cidadão acordando, colocando um café, né, fazendo as atividades dele, e depois ele aqui meio triste e tal, porque realmente a gente não sabe, né, o que o outro tá passando. Quem vê cara não vê coração, né? Já diziam os mais velhos. Por isso que é importante a gente ter empatia uns pelos outros, né? Por isso que é importante a gente respeitar a dor do outro, o momento do outro, né? Às vezes a pessoa está passando por problemas que ela não sabe nem como explicar para alguém, né? Não sabe nem como externar, exportar aquilo, né? E por isso que é importante a gente ter esse sentimento de desejar que os nossos irmãos, né, que eles saiam disso, que eles não conseguem contar para ninguém. Afinal de contas, a gente mesmo sabe, né? Dos nossos próprios calos, de onde dói e ninguém vê, né? Das nossas lágrimas, né? Que ninguém vê também, né? Eu tô percebendo aqui que eu salvo os posts e não curto, né? Olha só que coisa. Vamos curtir aqui o post e vamos pro próximo, né? Bom, o próximo post da página Espiritualidade Quântica, ele fala o seguinte: muitas das suas aflições vêm das falsas necessidades que você cria. E aí a gente vê aqui em cima um cidadão, né, olhando aqui embaixo uma flor, né, assim triste, cabisbaixo, né, eu queria tanto ter essa flor, né, e do lado dele tantas flores já estão aqui, né. Então, às vezes essa aflição, né, de ver e querer essa flor impede ele de ver quantas outras flores existem ao seu lado. E aí, quando a gente pratica a gratidão, né, poderia até ser o contrário aqui, que a pessoa estaria satisfeita. Se ela tivesse só uma flor e visse esse tanto de flores, ela poderia já ficar satisfeita. Porque às vezes a gratidão, ela é o antídoto para essa aflição, dessas necessidades que a gente tem, né? Então é importante a gente pensar sobre isso. Nem Jesus agradou a todos, imagina eu, que nem tento, né? Então... aqui é só para divertir mesmo, né? Que realmente nosso Senhor teve aqui na Terra, faltou tanto, né? Do nosso discernimento, do nosso conhecimento, para poder receber aquela alma tão iluminada de outras esferas espirituais, né? Então, muitas das vezes a gente nem está tentando agradar a todos. Então, como é que a gente vai se frustrar por não agradar? E esse é um problema tão sério, isso gera complicações psicológicas horríveis, essa necessidade intensa, imensa, de ter que agradar, de se sacrificar para agradar, de não se dar o próprio valor para ter que agradar. É preciso que a gente sim agrade os outros, é importante manter, né, o próximo feliz com a nossa presença, é importante fazer a diferença na vida de alguém. Mas é também importante perceber que não vamos conseguir agradar a todos, ou às vezes não vamos conseguir agradar nem as mesmas pessoas o tempo todo, né? Vez ou outra, a gente vai acabar desagradando alguém vai acabar nos desagradando. Afinal de contas, todos nós, né? Cada um de nós é um universo e não tem como, né? Sempre a gente ter o mesmo ponto de vista que a outra pessoa, a gente sempre vai pensar igual, enfim, não geraria conhecimento se a gente fosse todos nós iguais, né? Então, exatamente essa diferença de pensamento, essa diferença de pontos de vista, de perspectiva, que faz com que nós consigamos crescer uns com os outros. E a página mude para evoluir. Dos outros, só podemos esperar o que eles são, não o que gostaríamos que fossem. E aqui a pessoa, saúde _ mental, ela faz uma observação tão importante. É libertador quando compreendemos que cada um tem suas escolhas e nos correspondem de acordo com o que podem corresponder.
É uma frase de Emmanuel, né, que a gente via sempre Chico repetir, que a gente não pode exigir dos outros qualidades que ainda não possuem. É tão difícil quando alguém exige da gente qualidades que ainda não possuímos, né? Então a gente tem que se colocar no lugar dos outros. E saber o tanto que é difícil, né? Às vezes a gente está fazendo a nossa parte, está fazendo o que está ao nosso alcance e não é bem-vindo, porque está faltando, né? É interessante porque quando a gente entende que o que está no meu controle parece que temos tanta coisa para controlar, né? E na verdade a gente mal consegue controlar a gente mesmo. Se a gente conseguisse controlar que fosse uma pequena parte dos nossos impulsos, nossas razões, dos nossos desejos, enfim, seríamos almas tão evoluídas, mas nem isso a gente consegue. Então, que dirá controlar o outro, que dirá controlar o próximo, né? Então, aqui eu achei interessante nesse sentido. Quando a gente traz para esse contexto, né? Quando a gente consegue trazer para esse contexto, o que está fora do meu controle terá que ficar fora da minha mente. A gente tem que pensar que o que a gente pode controlar somos nós, as nossas inclinações, os nossos defeitos, os nossos objetivos, isso tudo a gente pode controlar. Fora disso, realmente fica bem complicado, né? Então, sim, a gente tem que manter fora da nossa mente aquilo que a gente não consegue controlar, a fim de que a gente não venha a se frustrar. Não tem essa de que, no fundo, é uma pessoa boa. Ninguém está tentando descobrir petróleo em você. Tem que ser bom é no raso mesmo, na beirinha, onde a gente molha os pés. No fundo, a gente deixa a maldade, o egoísmo e a falta de compaixão. O que é bom, a gente deixa emergir. É isso, né? A gente escuta muito isso, né? Ah, no fundo é uma pessoa boa. No fundo, a pessoa não quis dizer isso aí, viu? No fundo, ela quis dizer diferente. A gente escuta muito isso. E a gente pensa sobre isso, né? Mas por que tem que ser tão no fundo? Né? Por que do meio da piscina para cima já não dá para ser melhorzinho um pouquinho, né? Mas é isso, cada um está no seu movimento, cada um está no seu momento, no seu tempo, todo mundo vai chegar, a evolução é para todos, né? E a gente tem que entender que a gente também, né, às vezes não oferece o nosso melhor no raso. Às vezes a gente faz a outra pessoa ter que escavar muito para encontrar o nosso melhor, né? Aqui, por exemplo, ela diz o seguinte: está demorando um pouco mais porque você não está mentindo, enganando, manipulando, usando pessoas ou vendendo sua alma. A gente comenta muito sobre isso. Comento muito com a Mone, a minha amiga que faz o evangelho comigo. E eu e a Mone fala muito sobre a porta estreita, né? Às vezes, muitas oportunidades se apresentam e essas oportunidades têm algum resquício, né? De que é preciso pisar, enganar, mentir, né? Para ter algum sucesso em qualquer área, mas a gente fala muito sobre a área profissional. E às vezes, para quem, né, está com a consciência relativamente expandida a ponto de não conceber esse tipo de ideal, pode parecer que está tão difícil, que não melhora, que as coisas são tão devagar, né? Mas a gente está aqui não somente para as coisas da matéria, né? A gente está aqui também para as coisas do espírito. E eu falo também porque a gente não pode ser desse sentido 8 ou 80. Ah, eu só vou olhar o material. Dá ruim, né? Porque uma hora o material acaba. E aí como é que vai ficar seu espírito, né? E também não pode ser só espírito, porque o espírito, para animar o corpo aqui na Terra, precisa da matéria, né? Então, é importante que a gente esteja sempre balanceando esses dois pratos, né? E não tem problema demorar um pouco mais e ter a consciência tranquila, ter a consciência limpa que estamos fazendo a nossa parte, né? E que na hora certa, enquanto a gente faz a nossa parte, a espiritualidade também faz a parte dela. Trate suas emoções como visitantes que estão apenas de passagem. Então aqui a gente vê
né? Esses barquinhos aqui, os visitantes, as emoções, nervoso, triste, feliz, né? A gente não pode tratar as nossas emoções conforme nós gostaríamos, né? Porque realmente a gente falta o discernimento para entender que emoção está de passagem, né? A gente está sempre aqui lidando com elas, mas elas estão de passagem. Então, tomar uma decisão muito triste, é muito nervoso, muito feliz, não é muito legal, porque às vezes a gente se deixa levar pelo momento e, como dizia André Luiz, quantos séculos são necessários para resgatar um momento, né? Que a gente fez algo que não deveria ter feito. Então é importante a gente entender isso. Não somos alegres, estamos alegres. Não somos tristes, estamos tristes. Não somos nervosos, estamos nervosos, né? O que fica é nós, né? É o nossa essência que fica. A maneira com que as emoções passam, a, as, as vontades que temos, as paciências, as faltas de paciência, o nervosismo, a tristeza, eles deveriam ser apenas um norte para a nossa essência, e não o contrário. Não é as emoções que devem gerir a nossa essência, é a nossa essência que deve gerir as nossas emoções.